Boa noite, irmãos. Uma alegria poder retornar aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia. E, em especial, nesta quarta-feira, última do ano. A propósito, quero informar os irmãos que o nosso culto no dia 31 será às 22 horas, 1 hora de culto, 1h15, a partir das 22 horas. Os irmãos, por favor, sintonizem. Eu gostaria muito que os irmãos reunissem a família para assistir o culto, como se aqui estivesse. 1 hora só de culto, 1h15, como se aqui estivesse. Reúna a sua família, mesmo aqueles que não são do nosso convívio cristão, para, se estiverem junto com vocês, para pararem um pouco e assistirem o culto que estaremos oferecendo a Deus. Foi um ano difícil, um ano de muitos altos e baixos, um ano de apreensões, um ano de angústia, mas também um ano de vitória. Prova disso é que estamos aqui, com vida, saúde, alegria e festejando. Estaremos também, que gostaríamos muito que os irmãos estivessem naquela oportunidade também, sem a tristeza, naturalmente, mas lembrando aqueles que partiram. Alguns irmãos da igreja já foram transferidos para a glória, motivados por essa pandemia, por essa situação que o mundo todo está vivendo. O pastor tem falado a propósito, não coincidentemente, não estávamos esperando isso, estava programado, mas nós temos falado bastante sobre este momento finais, sobre os tempos do fim. Isso estava já programado em nosso programa de estudos e temos falado e temos explicado toda essa situação. Se você não teve a oportunidade de acompanhar os estudos de quarta-feira, são 4 ou 5 estudos a respeito das últimas coisas. Façam isso. Aproveitem esses dias de folga e revejam esses vídeos que estão no nosso canal no YouTube. É só acessar. Se você tiver dificuldade, ligue para a igreja. A secretaria terá muito prazer em orientar o irmão. Continuemos orando, irmãos, em favor das famílias que estão apreensivas. Há alguns irmãos de nossa igreja cometidos por este mal, o Covid. Perdemos e sepultamos ontem a irmã, uma das irmãs aqui da igreja, e estamos ansiosos para que toda essa situação de pandemia possa passar e nós possamos confortavelmente continuar o nosso trabalho. Estou ansioso pelo dia em que poderemos nos reunir novamente, plenamente. Falando em reunir, no próximo 1º domingo, nós estaremos realizando pela manhã a ceia do Senhor. Inscreva-se, façam isso bem rápido, porque no final da semana a secretaria estará de folga. Então, faça a sua inscrição o quanto antes, hoje, amanhã, ao longo do dia, porque vai se encerrar as inscrições, porque nós estaremos dando folga aos nossos funcionários neste final de ano. Próximo ano, irmãos, na próxima quarta-feira, que estarei encerrando o estudo sobre as últimas coisas, falando sobre a eternidade, mas também estaremos informando aos irmãos o próximo estudo que estaremos desenvolvendo. Estamos pensando, estou acertando os detalhes com a irmã educadora religiosa, estamos acertando para que possamos trazer um estudo sobre Deus, a Trindade, Deus, Jesus, Espírito Santo. Vamos voltar, eu falei recente sobre esse assunto, mas abordei assim muito superficialmente. Queremos agora dedicar algumas quartas-feiras a um estudo específico sobre a Trindade. E eu convido o irmão, a irmã, para estar sintonizando a partir da segunda quarta-feira do próximo ano,
os nossos estudos temáticos. Quero relembrar aos irmãos que estaremos encerrando na próxima quarta-feira, na última quarta-feira do ano, na primeira quarta-feira do ano, estaremos encerrando o nosso estudo sobre as últimas coisas, falando sobre a eternidade. Vamos então, irmãos, ao estudo de hoje, o julgamento final, e eu estarei orando ao final. Texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15. Versículo de 11 a 15. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e abrirem-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu morto que nele havia, a morte e o Hades deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quero falar, irmãos, sobre o milênio, encerrando, fazendo uma ligação do último estudo para o de hoje, porque o milênio está ligado ao juízo final, juízo do trono branco. Então, o que vou dizer agora, muito rapidamente, já expliquei na semana passada. Milênio refere-se a um período de 1000 anos, 10 séculos, no qual Jesus Cristo reinará absoluto sobre a Terra, sobre o planeta, conforme profecias registradas no Antigo e Novo Testamento. Os irmãos podem verificar lá, Zacarias 14, 9, Apocalipse 20, versículo 6. Muitas profecias registradas no Antigo Testamento apontam para uma época durante a qual o rei davídico, um rei da linhagem de Davi, reinará absoluto sobre todas as nações do mundo. De acordo com tais profecias, o Cristo virá à terra após um tormentoso período de tempo para Israel e livrará de ser invadida a cidade de Jerusalém. E um rei dadivoso governará Israel e comandará as nações da terra. De acordo com os textos do Novo Testamento, Cristo já veio, aqui viveu, morreu fisicamente, foi crucificado e ressuscitou 3 dias depois, voltando aos céus, e de lá retornará à terra após um período de tribulação para Israel e o mundo. E quando ele voltar, ele assumirá o governo do mundo por um período milenar. Jesus retornará, conforme as profecias, retornará à terra, a Jerusalém, ele pisará o Monte das Oliveiras, o lugar onde ele vai pisar na terra quando voltar, será o Monte das Oliveiras, de onde foi elevado aos céus. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 e 12, fala sobre a ascensão de Jesus, quando Jesus subiu, e a promessa dos anjos aos discípulos, dizendo que ele voltaria. E Zacarias 14, lá no Velho Testamento, Zacarias 14, versículo 4, informa que ele pisará no Monte das Oliveiras. E de Sião, onde será erguido
pelos judeus o terceiro templo, ele governará, né, do terceiro templo, onde o culto judaico voltará a acontecer. E ele reinará por um período, período de tempo, de 1000 anos, antes do juízo final, o julgamento do trono branco, em cumprimento às profecias feitas por Deus à nação de Israel ao longo da sua história no Velho Testamento. Durante 1000 anos, Satanás estará neutralizado, sem conseguir agir. Mas depois, durante um certo tempo, ele voltará a agir, tentando mover as nações num levante contra o Senhor Jesus Cristo, numa tentativa de guerra contra Israel e os crentes. Mas ele será frustrado na sua intenção, pois cairá fogo do céu sobre a terra, queimando a terra, queimando as obras que nela há, tudo que nela houver, e naquele dia, Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo. Os textos de 2 Pedro 3:10 e Apocalipse 19:20 fala sobre isso. Vou ler aqui os textos para a compreensão dos irmãos, se bem que já falei bastante sobre isso aí na semana passada. Mas 2 Pedro 3:10 diz o seguinte: o dia do Senhor virá repentinamente, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que nela há, a terra e as obras que nela há, se queimarão. Ainda Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10. Então, Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. No capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. São textos, irmãos, claros que falam sobre aqueles acontecimentos que estão no nosso futuro. Milênio, portanto, é o reinado de Jesus Cristo por um período de 1000 anos na terra, ocupando o trono de Davi, de quem humanamente é descendente. Os irmãos podem conferir isso aí em Mateus 1, versículos 16 e 17, e também em Lucas, se não me engano, o capítulo 4 fala sobre a genealogia de Jesus. Mateus identifica Jesus como descendente de Davi, relacionado a José, que não é pai natural de Jesus, ele é o pai adotivo, mas o livro de Lucas coloca Jesus como herdeiro na linha sucessória de sangue, porque fala sobre Maria, que também era descendente da família de Davi. O milênio será um período áureo na Terra, que estará envolta em uma atmosfera de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de progresso, simbolizada na afirmação profética de que o leão descansará com o cordeiro e as nações do mundo trocarão suas espadas, suas armas de guerra, por arados, suas lanças de guerra por instrumentos agrícolas que simbolizam paz, progresso,
prosperidade e fartura. Amados, Jesus Cristo voltará. Eu gosto de enfatizar sempre isto. Ele estará na terra uma segunda vez. E dessa vez para governá-la, reinar sobre ela. Da primeira vez em que aqui esteve como Jesus, o Filho do Homem, ele nasceu como um humano, de uma humana, Maria de Nazaré, numa cidade pequena e humilde, quase desconhecida, chamada Belém. E teve como um berço uma manjedoura forrada com folhas e panos. Na primeira vez, na segunda vez que ele vier, ele virá através das nuvens, cercado de anjos, seguidos por sua igreja para governar e reinar. Na primeira vez, ele foi mestre judeu, um rabino. Na próxima vez, ele será o rei dos judeus, senhor dos senhores, rei dos reis. Na primeira vez em que o Senhor veio à terra, ele foi arrastado perante Pilatos e Herodes, injuriado pelos sacerdotes, humilhado perante uma multidão que lhe dizia impropérios, palavrões. Na próxima vez que ele pisar na terra, todos os joelhos se dobrarão perante ele e confessarão e reconhecerão que o Senhor é Deus. Romanos 14, 11. O Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, se inicia com Deus rompendo um silêncio de 400 anos, anunciando ao mundo que Jesus nasceu, o nascimento do Rei dos Reis. O livro de Mateus inicia-se com Deus revelando a genealogia humana de Jesus, colocando-o na linhagem sucessória de Davi, chamando-o de filho de Abraão. Jesus é o filho de Abraão, através do qual todas as famílias da terra seriam, são e serão abençoadas. Gênesis 12, 3. Quando o anjo apareceu à jovem judia, através da qual Jesus nasceria, ele disse: Maria, não temas, não fiques preocupada, porque fostes agraciada por Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, o qual chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, isto é, Filho de Deus. Dele será o trono de Davi, e ele reinará sobre toda a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33. Meus queridos, esta profecia angélica, essa promessa dos anjos, essa informação dos anjos não se cumpriu ainda. Jesus veio, Jesus nasceu de Maria, essa parte se cumpriu, ele esteve entre nós, mas ele não reinou sobre o trono de Davi, e ele não foi rei sobre todo Israel. Então, estamos aguardando essa profecia angélica se cumprir. Jesus Cristo nasceu, viveu como mestre. Foi crucificado e numa cruz morreu. Foi sepultado, mas ressuscitou e subiu ao céu, como prometeu. Quando subiu ao céu, já disse isso, 2 anjos prostraram-se, juntaram-se aos discípulos e disseram, prometeram, Jesus voltará, assim como vocês estão vendo ele subir aos céus. Atos 1:10. Nesse momento, meus queridos, Deus está preparando o mundo para o retorno do seu Filho, quando todas as nações do mundo serão reunidas perante ele no vale de Josafá, e todos os homens verão Jesus vindo através das nuvens, em glória, e seguido pelos anjos
e a igreja triunfante. Em sua segunda vinda, Jesus Cristo julgará as nações, prenderá a besta e o falso profeta que apoiará a besta, a primeira besta. Ele vai prender o falso profeta que apoiará o anticristo, a besta. Os dois serão neutralizados, serão presos. E o Senhor neutralizará o espírito maligno que estará agindo através desses dois homens, que serão os homens mais influentes entre as nações naqueles anos atribulados, lá no fim dos tempos. Naquele dia, no dia em que o Senhor Jesus vier, todo ímpio, homem ou mulher, vivos fisicamente, morrerão e entrarão em tormento imediatamente, e o Senhor instalará na terra o seu reino milenar. Com o governo das nações em suas mãos, o Messias Jesus tornará em realidade o hoje sonho utópico dos filósofos, pensadores, planejadores de toda a história humana. Jesus governará com justiça, bondade, repreenderá com equidade os erros humanos e com o sopro, isto é, com a palavra com a sua palavra de autoridade, com a sua palavra de poder, ele destruirá o ímpio. Destruirá. O texto profético diz que não se fará dano algum, nenhum mal, em todo o monte da santidade, e o planeta se encherá do conhecimento do Senhor, tal como a areia cobre as praias e o mar. Apocalipse capítulo 11, versículo 9. Naqueles dias, a ordem hoje prevalecente será transformada, e de tal forma que até o mundo animal será alcançado, e a ferocidade instintiva dos animais será mudada de tal maneira que o lobo e o cordeirinho se alimentarão juntos. O leopardo, o cabrito andarão lado a lado, e um menino os conduzirá como bezerros. Isso diz o texto profético, que afirma que não se fará dano algum, não se praticará maldade em toda a terra. Esta, meus amados, é uma promessa, é uma das promessas proféticas que se cumprirá no milênio. Porque desde que elas foram proferidas por Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, e está lá registrado em Isaías capítulo 11, do versículo 6 a 8, desde que elas foram proferidas, nunca se cumpriu. O mundo continuou em guerra, o mundo continuou em aflição, o mundo continuou em problemas, Jesus veio e não reinou absoluto sobre as nações, nem sobre Israel, nem sobre Judá. Então e quando foi que se viu o cordeiro se alimentando junto com o leão? Ele vai servir de comida de leão, né? O cordeiro. Mas esta promessa se cumprirá. Esta promessa se cumprirá. Nenhuma das promessas, nenhuma das profecias, diz a Bíblia, deixará de ser cumprida no seu devido tempo. No milênio, e isso vai acontecer no milênio, as tragédias climáticas, as tempestades, as erupções vulcânicas, os terremotos, os incêndios florestais, tão comuns nos dias atuais, não acontecerão. O céu estará sempre claro, a temperatura amena. Os cavaleiros apocalípticos não mais cavalgarão em suas missões destruidoras. As doenças, as enfermidades serão curadas por Jesus Cristo, o médico das nações. O Senhor removerá, com o passar dos anos, os aleijões. Na troca das gerações, as deformações serão corrigidas, as deformações físicas das pessoas serão corrigidas.
Não haverá mais coxos, mancos, paralíticos, cadeirantes, pessoas usando aparelho auditivo, usando óculos. Ninguém usará muletas, ninguém andará de cadeira de rodas, ninguém dirá que precisa de um médico, de uma ambulância. Essa é uma promessa feita, meus irmãos, a Israel, que ainda não se cumpriu e só se cumprirá na era milenar. Novamente cito Isaías, que foi o profeta messiânico, Isaías 33, 24 a 35, Isaías 33, 24 e no capítulo 35, versículos de 4 a 8. Amados, o nosso anseio por um governo perfeito, de paz, sem os temores que assolam o mundo hoje, será uma realidade. Acontecerá quando Cristo vier para aqui habitar e reinar. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai neutralizar o espírito satânico, hoje prevalente entre os povos e nações, o espírito demoníaco que perturba a nossa sociedade, e haverá paz, e haverá prosperidade, ordem e progresso. Não no Brasil, mas em toda a terra. Aliás, o Brasil só tem ordem e progresso lá na sua bandeira, não é? Porque ordem não estamos vendo acontecer. Vamos então ao juízo final, que será também uma argumentação rápida na próxima quarta-feira, quando falarei sobre a eternidade. O juízo final, que é o texto que li ao início do nosso estudo nesta noite. Vou repetir, citando o texto de Apocalipse, capítulo 11 a 15. Portanto, tenho determinado um tempo, um dia, em que com justiça o mundo será julgado por meio daquele que para isso determinou e disso deu certeza ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Estou fazendo uma referência a Atos capítulo 17, versículo 31. Agora o texto que li no início. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e vi abrirem-se os livros, e mortos sendo julgados pelo que estava escrito neles, nos livros, segundo o que cada um havia praticado em vida. E abriu-se outro livro, o livro da vida, e aquele cujo nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Então o Senhor dirá, uso agora as expressões de Jesus em Mateus 25, 41. Então o Senhor dirá aos que estiverem à sua esquerda, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. São textos, irmãos, que falam com clareza, com transparência, com todas as palavras que nos dão condição de entender que haverá um dia quando eu e você estaremos diante do trono, diante do Senhor, com os livros sobre os nossos feitos abertos, e nós vamos ser julgados pelas coisas que ali estão. Eu serei julgado pelas coisas que ali estão. Serei analisado pelas coisas que ali estarão. Claro que estarei lá já como salvo. Estarei como salvo. Não vou ser julgado para definir se vou ser ou não salvo. O que vai estar escrito no livro servirá para exaltação, né, do Senhor Jesus Cristo, porque o mais vil criminoso, arrependido e salvo nesta vida, poderá estar lá com seus feitos registrados, as suas tragédias transcritas, mas no final, estará lá justificado por Jesus. Isso aí é que vai acontecer no trono branco. Eu já estarei à direita
E este criminoso também. Tomo como exemplo o criminoso que morreu na cruz e Jesus prometeu a ele a salvação. Ele estará à direita para receber do Senhor: vinde, bendito do meu Pai. Mas aquele bonzinho, aquele homem que cumpriu com suas obrigações, foi uma pessoa até simpática, mas que não recebeu Jesus como Salvador, estará à esquerda. Vai receber uma expressão que eu não gosto: afastai-vos de mim, malditos. Maldito no sentido de ter sido amaldiçoado desde a eternidade. Bem, o juízo final, cuja condenação será eterna, é a sessão jurídica que acontecerá na consumação dessa vida temporal. Ele será conduzido por Deus, o Todo-Poderoso, que retribuirá a cada criatura moral segundo o que houver cometido ao longo da vida terrena. Ninguém escapará da justiça divina. Contra a justiça divina, meus queridos, não haverá casuísmo, não haverá brecha na lei, não haverá jeitinho que possibilite escapes, nem jurisprudência ser evocada. Naquele dia, culpado será culpado e pagará eternamente pela culpa. O justificado será justificado. O justificado será perdoado e declarado justo e salvo eternamente, salvo da condenação. O apóstolo Paulo escreveu que até os anjos naquele dia serão julgados. Logicamente, os anjos que acompanharam Lúcifer na sua tresloucada e estúpida rebelião contra Deus, o Criador. E vocês podem encontrar lá em 1 Coríntios 6:3 a informação de que eles serão julgados. Esta será a forma, meus irmãos, o julgamento final, será a forma como Deus vai neutralizar, de uma vez por todas, a existência do mal, personificado em Satanás, que será lançado no eterno tormento, o lago de fogo, preparado para o diabo, os anjos caídos e todo ser humano que optar por seguir a Satanás durante a vida terrena, rejeitar o plano de salvação oferecido por Deus. Mateus 25:41. O julgamento final será efetuado pelo justíssimo Senhor, nosso Deus. Terá como fundamento, meus amados, a própria palavra de Deus revelada ao homem. Aquele que estará sentado no trono, meus irmãos, meus queridos, é o mesmo Jesus que veio e se ofereceu, entregou-se para pagar o preço por tua sentença, amigo, por tua sentença, irmão, por minha sentença, a fim de que pudéssemos ser declarados justificados, perdoados diante do juízo supremo no dia final, no dia do juízo final. A fim de que pudéssemos ser justificados e salvos da condenação, do tormento, que será eterno e infernal. Vou citar Ezequiel 18, versículo 4, e depois do versículo 30 a 32, eu vou juntar o texto para citar. Assim diz o Senhor: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, ambas são minhas. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Porquanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, aspas, segundo os seus feitos, diz o Senhor. Convertei-vos a mim, desviai-vos das vossas transgressões com que transgredis, e criai em vós um coração, um espírito convertido, transformado, mudado, uma nova vida. Por que perecereis?
por que perecereis? Porque eu não tenho prazer, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Portanto, convertei-vos a mim para viver. Mas se eu vos declarar pessoalmente justo, desculpe, se você se declarar pessoalmente justo e se recusar a ouvir os conselhos divinos, se você se declarar sem pecado, portanto, sem necessidade de justificação e perdão, então, meu querido, minha querida, você está perdido, perdida. Pois pelo decreto divino, você já foi declarado culpado desde o Éden. Pois desde que Adão pecou, toda a natureza humana, os descendentes de Adão e Eva, pecaram. E a palavra de Deus declara, não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E diz mais o texto sagrado, o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Vocês podem conferir essas afirmações no livro de Romanos, lá no Novo Testamento, Romanos 3, o versículo 10 diz que não há justo, nenhum sequer. O 23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. E o versículo 23 no capítulo 6 diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. No julgamento final, só a justiça divina prevalecerá de forma absoluta, tanto sobre os vivos quanto sobre os mortos que ressuscitarão no último dia, para vivos fisicamente receberem a perpétua confirmação condenatória ou de salvação. Naquele dia, os perdoados por Cristo, por terem aceitado a justificação através do preço pago por Jesus na cruz para perdão dos seus pecados, e arrependidos mudaram de vida, estes serão convidados a acompanhar o Senhor para viver em uma nova terra, um planeta novo, um lugar chamado céu. Amigo, jamais entraremos nos céus fiados em nossa própria justiça, nossa própria maneira de existir, nossa própria maneira de agir e viver. Se nos apresentarmos perante Deus no dia do juízo, no dia do julgamento final, confiados apenas em nossas próprias justificativas, fiados apenas em nossos méritos pessoais, os quais, aos olhos divinos, não passam de trapos de imundície, sem mérito algum para justificar. Você sabe o que é trapo de imundície, né? Aqueles restos que as mulheres jogam fora mensalmente por causa da menstruação. É assim que o Senhor vê as nossas justificações de sermos bonitinhos, arrumadinhos. Eu vou repetir. Se nos apresentarmos perante Deus no dia do julgamento final, confiado apenas em nossas próprias justificativas, fiado apenas em nossos méritos pessoais, os quais, aos olhos de Deus, não passam de trapos de imundície, sem mérito algum para justificar e salvar, estaremos eternamente condenados. Esta informação aí de trapo de imundície está lá em Isaías 64, versículo 4. Hoje, meu querido, minha querida, através de Jesus Cristo, somos justificados por Deus. A partir do momento em que, pela fé, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, passamos a ser vistos por Deus como se jamais tivéssemos cometido qualquer ato pecaminoso e somos espiritualmente purificados, com direito a ter o nome no livro da vida. E aquele que tem o nome no livro da vida tem o direito à vida eterna com Deus e morará fisicamente na morada de Deus, que chamamos céus, na casa de Deus. Mas observe o seguinte: é um acordo estabelecido entre Deus e o homem,
Observe isso aí. Nós somos salvos pela graça. Isto é, o preço pelo perdão foi pago por Jesus. Nós não temos que pagar nada pela nossa salvação. O preço foi pago por Jesus. Aceito por Deus Pai. Porém, o homem purificado do pecado tem, presta atenção, irmãos, presta atenção, irmã, você que foi purificado, lavado pelo sangue do Senhor, você que foi justificado e o Pai aceitou a justificação através do preço pago por Jesus, você e eu temos a responsabilidade de manter a nossa purificação. Você tem a responsabilidade de manter a sua purificação, buscando pelo próprio esforço e seu querer ser puro, ser santo, puro e santo, como Deus o tornou no ato de salvar. Siga o conselho do apóstolo Paulo, que passo a descrever. Porque você foi salvo através da fé. Foi salvo pela graça. Pois ninguém possui mérito para a salvação, sendo a salvação uma dádiva de Deus para o homem que a aceita. Aquele que aceita ser salvo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, passa a habitar nele e o marca para o dia da redenção, que é o dia do juízo final. Então você já foi marcado. Porque no passado, meus irmãos, vivíamos nas trevas do pecado, na desobediência. Mas agora, vivemos na luz, pois somos da luz, somos filhos de Deus. E devemos andar como filhos da luz e não como filhos das trevas. Não tenhamos, pois, nenhum contato com as obras infrutuosas das trevas, mas antes vede prudentemente como andais. Não ande na companhia de ímpios, mas de verdadeiros salvos. Vou repetir que são palavras do apóstolo Paulo, não são minhas. Estou dando uma ênfase pessoal. Amigo, você que ainda não recebeu Jesus como teu Salvador, aceite-o agora, livre-se do castigo eterno. Peça a sua salvação agora e receba o perdão de Deus pela fé. Converta-se, isto é, deixe de praticar a tua vontade, que se inclina para o erro, para o pecado, e passe a atender às orientações de Deus para a tua vida, para a tua felicidade. Ele ama você, Ele quer te salvar. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro, e eu quero ao Pai suplicar humildemente que estejas abençoando na mente, no coração dos queridos, a explanação desse estudo. Complete aquilo que eu não pude fazer, Senhor. Que os teus filhos e filhas possam compreender a grandeza desse estudo, dessas informações e ajustar as suas vidas, ó Pai, quanto à tua vontade, o querer para a vida deles. Mas em especial, ó Pai, quero pedir pelos nossos amigos, aqueles que ouviram a mensagem, se sentiram tocados e desejosos, ó Pai, de alcançar a salvação para a vida eterna. Escreva o nome desses queridos e queridas no livro da vida. Perdoa-lhes, ó Pai, os seus pecados. Ajude-os, ó Pai, na conversão e na jornada cristã que a partir de agora iniciam. Que eles possam seguir com fidelidade as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, desejo uma boa passagem de ano. 31 de dezembro está aí. Que Deus possa abençoá-los. E eu quero alertá-los para o culto no dia 31 de dezembro, que vai se iniciar às 22 horas
Foi um culto preparado pelos nossos adolescentes. O pastor estará pregando e estaremos sendo conduzidos pela irmã Ana Cláudia. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta-feira, até o próximo domingo, pela manhã, quando estaremos reunidos ao entorno da mesa do Senhor para a celebração da ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos e, mais uma vez, uma feliz passagem de ano. Amém.